Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Eu sou Mariana Fante e hoje nós vamos falar sobre um trabalho muito sério que acontece aqui no município de São Bernardo do Campo, realizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Para falar sobre esse trabalho, eu converso hoje com a doutora Fernanda Soldi. Seja muito bem-vinda, obrigada por falar conosco. Obrigada, Mariana. Agradeço imensamente esse espaço para poder falar sobre a Defensoria Pública, especialmente também na pessoa do Danilo, que fez a presidente da Câmara de São Bernardo, que fez esse convite para que a gente pudesse vir aqui divulgar o serviço para os munícipes. Nós é que agradecemos. Vamos começar então, para quem só ouviu falar da atuação da Defensoria Pública, né? E quem já não ouviu falar, porque realmente é muito capilarizada, né? Mas vamos explicar um pouco mais como funcionam esses atendimentos, principalmente em São Bernardo do Campo, né? Você é coordenadora da Defensoria Pública aqui em São Bernardo do Campo, mas é um guarda-chuva maior, né, que fica abaixo da Defensoria do Estado de São Paulo. Então vamos começar organizando dessa forma, Fernanda. Exatamente. A Defensoria ela surgiu aqui no Estado de São Paulo em 2006, com bastante atraso já, né? Porque era uma determinação constitucional que já havia sido criada lá ainda no final dos anos 80. Então hoje, agora em janeiro de 2026, a gente vai comemorar 20 anos de Defensoria do Estado. Hoje a gente está mais ou menos em 50 comarcas aqui no Estado de São Paulo, né? E a unidade de São Bernardo do Campo, especificamente, é uma unidade bem antiga. Ela já foi fundada em 2007. Hoje ela conta aqui com 15 defensores, né? O nosso papel, na verdade, é prestar assistência jurídica integral e gratuita para toda a população vulnerável e hipervulnerável do Estado de São Paulo. E aí a gente vai falar tanto das pessoas que estão submetidas a um processo criminal, a uma apuração de ato infracional, né, enquanto os menores de idade, e também toda a seara de atuação do direito civil, né, as pessoas que têm problema com habitação, com saúde, com direito de família, as questões com a própria fazenda pública, né, a gente tem muitas questões em que a gente acaba conversando, ou às vezes até chegando a processar também o Estado e Prefeitura, né? Apesar de ser um órgão estadual, sim, a gente também tem essa atuação em face do próprio Estado quando é uma necessidade do cidadão. Então vamos lá, Fernanda, se eu for morador de São Bernardo ou moradora de São Bernardo do Campo, tiver algum problema, precisar aí da ajuda da Defensoria Pública, como eu faço? A quem eu devo me dirigir? Eu vou ter algum custo aí por esse trabalho, por essa atuação? Toda atuação da Defensoria Pública pressupõe tanto a gratuidade da justiça, ou seja, a pessoa não vai ter custos de processo, o que é normal, né? Se você contrata um advogado, por exemplo, para promover um ato processual, às vezes tem pagamento de uma taxa. Para os atendidos da Defensoria, isso não vai existir. E o próprio trabalho do defensor, porque nós somos concursados pelo Estado, então não vai ter cobrança de qualquer taxa, de qualquer honorário. Vai ser literalmente um serviço absolutamente gratuito. Esse serviço ele é dirigido hoje para núcleos familiares que têm uma renda de até 3 salários mínimos. Então, as pessoas que estiverem nesse critério, em alguns casos específicos, que é quando tem alguém egresso do sistema prisional, ou quando a gente está lidando com uma família que abarca alguém que está dentro do espectro autista, por exemplo, ou tem alguma doença grave, até 4 salários mínimos. Então, essas pessoas podem procurar a Defensoria hoje de diferentes maneiras. Hoje a gente é um serviço porta aberta, mas a gente trabalha sempre com os agendamentos prévios. Então, a pessoa pode procurar esse agendamento através do portal da Defensoria, do site. E hoje a gente tem, desde novembro agora, dia 22 de novembro, a Júlia, que é uma nova assistente de atendimento virtual, que vai fazer todo o primeiro contato para compreender ali mesmo, no espaço virtual, qual que é a demanda da pessoa, qual é a unidade adequada da Defensoria para qual a pessoa tem que ser dirigida, e já vai dar um primeiro indicativo dos documentos que a pessoa tem que pensar para vir para a Defensoria para fazer o seu atendimento. O atendimento em continuidade pode ser feito virtualmente também, quando as pessoas tiverem essa opção, né? Essa possibilidade, essa opção, mas também acontecem de maneira presencial nas sedes das unidades. Caso a pessoa não queira trabalhar com esse agendamento com a Júlia, existe um telefone também de apoio, que é o 0800 773 4340, que possibilita também um agendamento tanto para o virtual quanto para o presencial. E caso a pessoa se veja com dificuldade ou não tenha interesse de fazer esse agendamento virtualizado, é possível também se dirigir a qualquer uma das unidades da Defensoria Pública. Em São Bernardo, o atendimento é prestado todos os dias das 9 às 5 horas da tarde, indicando, olha, eu não consegui me agendar virtualmente, eu tenho dificuldade, eu não tive acesso à internet, que boa parte do nosso público atendido lida com essas questões, né, de
um pouco mais de dificuldade com essa virtualização, e aí a gente ali mesmo vai orientar a pessoa como fazer esse agendamento ou agendá-la ali mesmo na unidade através de um dos nossos oficiais que vão prestar esse auxílio. Isso se a gente estiver falando, obviamente, de uma ação de trâmite regular. A partir do momento que a pessoa chega na unidade narrando uma situação muito urgente, e aqui eu estou falando de preciso de uma vaga de UTI, eu preciso de uma cirurgia médica urgente, ou o pai do meu filho pegou meu filho e não devolveu, ou tem uma pessoa presa por dívida de alimentos. Esses casos a gente já vai encaminhar na hora para dentro da unidade para já prestar o atendimento jurídico, independentemente de novo agendamento, de uma data nova. E em São Bernardo do Campo, qual é o endereço? Aqui a gente está na rua Luiz Ferreira da Silva, número 72. Uma referência bem fácil, a gente está muito perto do fórum, né? Ali perto da Avenida Kennedy, tem uma rua, uma travessa um pouquinho antes do fórum, é bem fácil de achar. E aí, Fernanda, quando a gente fala em defensoria pública, para tornar ainda mais transparente, ainda mais esmiuçado, né, digamos assim, para quem não tem muita familiaridade com essa questão, a gente está falando de atendimento jurídico, ou seja, um atendimento com um advogado profissional, tudo certinho, para defender a sua causa de forma gratuita, caso você se aplique a algum desses requisitos aqui que a Fernanda trouxe para a gente. Mas isso, em alguns casos, o que você me falava é que esses requisitos não são aplicáveis para algumas áreas do direito, é isso, Fernanda? Exatamente. Todo o atendimento criminal e de seara infracional, ou seja, em que um adulto ou um adolescente está respondendo por um ato supostamente criminoso, um ato equiparado a crime, né, quando a gente está falando de adolescente, nesses casos, ainda que essa pessoa estiver fora do meu padrão de atendimento de renda, ela pode ser atendida e ter o processo acompanhado pela Defensoria Pública. E um ponto muito importante, Mariana, isso para qualquer unidade da Defensoria no Estado. A mulher que se vê em situação de violência doméstica, ela pode procurar a Defensoria Pública e ela vai ser atendida para concessão, para obtenção da medida protetiva de urgência, independentemente de análise de renda. Nesses casos da mulher especificamente, inclusive, não vai ter qualquer cobrança posterior de honorários que seriam dirigidos para a escola da Defensoria Pública, né? Então, no criminal, eu quero ser defendido pela Defensoria. Caso no curso do processo a gente veja que não é uma pessoa hipervulnerável, lá no final, depois do resultado final do processo, é possível pedir para o juiz que ele condene aquela pessoa a pagar honorários que irão para a escola da Defensoria Pública. Para a mulher vítima de violência, não. Ela vai ter o atendimento para garantir a medida protetiva e ela não corre nenhum risco de ter qualquer cobrança, inclusive de honorários, para essa defesa dela. Depois, caso ela queira continuar com a Defensoria para promover outras ações, aí sim ela vai submeter a avaliação financeira. Isso porque, na verdade, a Defensoria, de fato, não é um serviço universal, né? Ela não tem um desenho para atender toda a população, mas exatamente um desenho para atender a população vulnerável e que por isso que a gente tem que fazer essa avaliação de renda para alguns casos, né? E aí você citou para a gente alguns pontos, né, que são analisados dentro da renda dessas pessoas. E é importante a gente colocar também quanto tempo essa análise leva, porque às vezes quando a pessoa procura a defensoria, ela acha que o atendimento vai ser imediato, ou seja, de imediato eu vou procurar, o advogado vai me atender, vai pegar minha causa, vai começar ali fazer meu processo, vai entrar, mas isso tem um processo de análise também, né? E quais documentos normalmente essas pessoas precisam apresentar para comprovar essa renda, para comprovar a residência, né, no município aí onde estão buscando a defensoria, nesse caso em São Bernardo do Campo? Hoje, na verdade, a gente tem um facilitador também, que é esse agendamento virtual, porque as pessoas que se agendam para a defensoria através da Júlia ou através de um 0800 que pode te direcionar para esse ambiente virtual do nosso portal, já é possível para a pessoa encaminhar virtualmente também alguns documentos que vão ser analisados. Então, a gente sempre vai avaliar, pedir, né, solicitar os olerites das pessoas que têm renda na casa, e os extratos bancários dos últimos 3 meses das pessoas que são trabalhadores informais. O que a gente não vai exigir, porque a gente acaba nem considerando como cálculo dessa renda? Benefícios de transferência de renda do governo, como Bolsa Família, por exemplo, e as pessoas que recebem benefício previdenciário do LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social, que são benefícios já direcionados, de fato, para populações mais vulneráveis.
presencialmente, quando a pessoa chega para o primeiro atendimento, caso ela já esteja com esses documentos, já vai ser possível fazer o cadastro, fazer essa avaliação de renda na hora mesmo e aí encaminhá-la para o atendimento jurídico. Normalmente, nesse atendimento jurídico, a gente vai entregar uma nova lista de documentos, aí já solicitando o que de fato vai ser importante de documento para aquela ação daquela pessoa, para que ela já, quando retorne, a gente já possa fazer a propositura da ação. Então, no primeiro momento parece um caminho muito longo, mas nas unidades isso tem acontecido com uma velocidade excelente. A gente consegue propor as ações com uma certa facilidade, com uma certa agilidade. Aproveitando esse assunto, quantas pessoas são atendidas mensalmente aqui em São Bernardo do Campo? Olha, o ano passado a gente realizou mais ou menos 10 mil atendimentos presenciais e 9.500 atendimentos remotos, que são esses atendimentos que acontecem no ambiente online. Isso além de alguns atendimentos que são realizados meio que a gente fala que fora da agenda. Então, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua, né? Ela obviamente não vai chegar e não vai conseguir se agendar para vir para o atendimento. Essas pessoas que são acolhidas diretamente é um número mais baixo, mas esses atendimentos acontecem. Mas a gente fala aí mais ou menos então de uns 2 mil atendimentos por mês na unidade. Isso em todas as áreas, porque em São Bernardo a gente trabalha com direito criminal, direito infracional e de infância e juventude da área civil também, né, para buscar vagas em escola, questões de saúde referente às crianças, direito de família, que é acho que o nosso carro-chefe, o grande volume de atendimentos vem daí, e também as áreas civil e de fazenda pública. E aqui a gente também tem defensor especializado para defesa em favor da mulher vítima de violência doméstica. Além dos defensores criminais, também tem um defensor que atua na vara de violência doméstica pelos homens que estão sendo processados. E além desse trabalho que a Defensoria faz, geralmente ela costuma realizar uma série de ações paralelas, né? Como mutirões também, onde recebe algumas pessoas, informa, explica, aí a Letícia vai contar um pouco melhor pra gente. E tem um programa muito bacana, que é o programa que você vai me dizer que ajuda, então, a pessoas que precisam ter esse reconhecimento do pai, né? Não tem o documento, ou precisa daquele teste de DNA, né, para que possa incluir, porque às vezes o pai não assume num primeiro momento. Então, conta pra gente também de toda essa área paralela, que aí é um lado mais voltado, digamos assim, social, realmente da defensoria. Claro, na base dela ela já tem, né, essa vocação social, mas eu diria que aí é um olhar diferente, né? Exatamente. A defensoria, ela tem essa característica. A gente não é só um grande escritório de advocacia, né? Ao contrário, uma das missões institucionais da instituição é promover educação em direitos e resoluções extrajudiciais e consensuais dos problemas. Então, a gente sempre tem essa orientação de tentar os consensos, os acordos e o mutirão Meu Pai Tem Nome, que é esse mutirão que você mencionou. É um super orgulho da instituição, é um mutirão que acontece em todas as unidades do Estado. E aí é um convênio que a gente faz também com a saúde, porque a pessoa que tem interesse vem para a unidade no dia depois de se inscrever para o mutirão, realiza gratuitamente o exame de DNA em relação àquela afirmação de paternidade, e com o resultado desse laudo a gente depois chama essas pessoas e ali mesmo já pode realizar os acordos para pagamento de pensão, visitas, guardas, para regularizar toda a situação da pessoa e também providenciar, obviamente, a alteração do registro civil, para incluir o nome do pai, dos avós. O mutirão normalmente acontece em agosto, né, que é mês do Dia dos Pais. Já vem acontecendo há alguns anos, cada ano com um número maior de atendimentos. Sim. E é muito interessante porque isso também abre um espaço muito, muito profícuo para que a gente possa trabalhar com as pessoas também nessa seara da educação, né? De explicar o que esse novo registro civil representa, quais são os direitos daquela criança ou mesmo daquele adulto, como que essa relação pode se estabelecer de uma maneira interessante entre o pai e aquele novo filho a ser reconhecido. Então é um trabalho muito, muito interessante, de fato, que a Defensoria realiza. E além do Meu Pai Tem Nome, um outro mutirão que a gente também sempre realiza é o mutirão de retificação de assento para a população trans em geral, que tem interesse em fazer a retificação de assento civil. Aqui em São Bernardo do Campo, esse mutirão aconteceu agora em outubro também,
com a casa, apoio inclusive da Casa Neon Cunha, que é ali pertinho da gente. E que também é uma vertente muito importante de resguardo de uma população muito vulnerabilizada aqui no estado, e que também acontece em diversas unidades da Defensoria. E a ideia é que cada vez mais a gente possa trazer a população para perto e promover esses mutirões de forma fortalecida, e eles de fato já são algo corrente no nosso cronograma. Todo ano a gente vai fazer o Meu Pai Tem Nome, então quem tiver interesse fica de olho. Pode ali guardar. Pertinho do mês de agosto já entra no site para se inscrever. Eu te perguntava nos bastidores quais são as principais procuras hoje, né? Quais são os principais motivos aí. E aí você compartilhava comigo que é justamente o direito de família, né? Ainda. Conta um pouco mais pra gente qual é a principal motivação e se muito dessa busca, se a gente está falando nessa área específica do direito, pensando na Defensoria Estado, ou se isso tem muito a ver com o perfil da população de cada município e da realidade socioeconômica, cultural de cada município. Eu ouso dizer que o direito de família é uma verdade em todas as unidades da Defensoria, né? Normalmente a gente lida com famílias de renda mais baixa ou de uma situação de vulnerabilidade social muito alta, e isso acaba provocando ou facilitando, ao menos, diversos conflitos internos, familiares. Isso Sim. acaba respingando no que vai ser necessário de discutir em uma ação judicial. Então, aqui em São Bernardo do Campo, eu ouso dizer que 70% mais ou menos do volume das varas de direito de família são da Defensoria Pública. É uma atuação de fato muito volumosa. E a gente tem muita procura para cobrar pensões que estão em atraso, né, as execuções de alimentos. Discussões de guarda e visitas também são muito comuns, quando os pais ali, ou às vezes até uns terceiros, né, estão em discussão sobre como vai se dar a convivência com aquela criança. E divórcio também, a gente atua bastante com os divórcios do reconhecimento de dissolução de união estável. Em São Bernardo do Campo, especificamente, a gente tem uma realidade que talvez não se aplique para todas as unidades, que são os problemas de habitação. É uma cidade muito grande, que tem uma área ainda de habitação irregular muito extensa, né? Então, a gente tem uma atuação, inclusive, na seara coletiva, para trabalhar junto à prefeitura, inclusive, quando surge, por exemplo, a necessidade de remoção de uma população, é a defensoria que vai assumir a defesa daquela comunidade para tentar fazer com que esse processo transcorra dentro do que deve ser garantido a essa Sim. população vulnerável. Então, em São Bernardo tem essa seara da habitação de maneira muito forte, mas de fato o carro-chefe, acho eu, que o grande volume de atendimento ainda se dá nas varas criminais, porque a defesa criminal fica muito a cargo da Defensoria Pública, e na área de direito de família, né? Tanto que aqui nós somos 4 defensores que só atuam em direito de família na cidade, porque de fato é muito volume. E também porque a gente sempre tenta ter esse olhar da conciliação, da solução extrajudicial de conflito. Isso acaba atraindo as pessoas também para a unidade, né? Se vendo nessa possibilidade de ter um espaço regularizado e neutro para sentar e discutir as questões familiares já com uma orientação jurídica ali posta, isso acaba também atraindo muitas pessoas para virem para a Defensoria resolver essas questões familiares. E para finalizar, hoje a Defensoria Pública de São Bernardo do Campo é composto aí por 15 membros, né, que atuam atendendo uma população enorme, né? Hoje São Bernardo do Campo, porque a Defensoria dá cobertura para toda essa população, claro, tem que atender esses requisitos, né, essas vulnerabilidades, mas hoje são essas 15 profissionais atuando diretamente. Hoje são 15 defensores públicos, né, na cidade. Em algumas áreas a gente ainda é muito defasado em relação aos números de juízes e promotores. Por exemplo, na área da fazenda pública mesmo, a gente aqui tem um defensor público que atua para cobrir uma cidade desse tamanho. Isso talvez porque a Defensoria de fato é a mais nova das instituições, né? Como eu disse, ela tem 20 anos, ao passo que o tribunal é super antigo, né? O Ministério Público também, mas nós temos crescido. Inclusive, no último ano, foram 2 vagas de defensores aqui para o município para atender a vara de violência doméstica. E aqui a ideia é que a gente vá crescer ainda também. A gente precisa trazer mais defensores para a área civil e prestar esse atendimento de forma mais ampla. A gente ainda conta também um pouco com o apoio da própria Ordem dos Advogados, porque nas ações em que a gente não consegue atuar diretamente
porque somos poucos ainda, de fato, defensores na cidade, existe um convênio de advogados que se inscrevem para atuar na assistência jurídica e as pessoas que não vão ser atendidas diretamente pelo defensor público vão ser encaminhadas para um desses advogados. Todos os critérios se mantêm tanto para análise de renda quanto para ausência de qualquer custo para a pessoa, de qualquer taxa, de qualquer honorário. Mas isso, na verdade, ainda decorre talvez dessa nossa fase de crescimento e a gente, de fato, ainda não consegue atender a população toda só em 15 pessoas. Sem dúvida. Muito bem, agradeço demais pelo bate-papo de hoje, todos os esclarecimentos, parabéns pelo importante trabalho também prestado aqui na cidade. Obrigada, agradeço novamente o espaço e convido as pessoas, todo mundo que estiver precisando, agende, converse com a Júlia, com a assistente nova, pode ir à unidade, que nós estamos aqui para atender a população. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a você que esteve conosco aqui acompanhando mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo, hoje falando sobre o trabalho da Defensoria Pública do município de São Bernardo do Campo. Até a próxima!